Deixa eu entrar num assunto que está todo mundo esperando, todo mundo me cobrando aqui no Instagram, o caso da Luane Jardim. A blogueira que foi morta, primeira informação seria um latrocínio, roubo seguido de morte, mas o negócio está mudando. Enche a tela, por favor, com a foto da blogueira, por favor. Vem aí uma bomba no caso, ok? Uma bomba no caso. A blogueira que morreu numa alça lá da linha amarela, por sinal, ali é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Pra você ter uma ideia, a linha amarela, vem pra cá. A linha amarela, ela é uma via expressa que liga a região norte até a Barra da Tijuca, a zona oeste do Rio de Janeiro. E do lado, né, tem favela, comunidade violenta de um lado, comunidade violenta de outro. Os traficantes, muitos são rivais, um atira contra o outro, né? Um fica atirando contra o outro. Tem muita gente que é vítima de bala perdida e tem muitos acessos fáceis a, por exemplo, o Morro do Alemão, a favela do Jacarezinho, a outras comunidades do entorno da linha amarela, que lá por dentro se vai também para as comunidades da linha vermelha. Então é uma área onde tem muito assalto porque é fácil para o bandido escapar. Eles pegam nas alças de acesso, sequestram as pessoas, roubam as pessoas ou então matam as pessoas e fogem para a comunidade num piscar de olhos e depois é difícil a polícia encontrar. Depois que eles têm o respaldo do crime, é difícil de encontrá-los. Mas dois pontos importantes. Ontem eu coloquei lá no meu Instagram a Lisiane Gutierrez falando que é amiga dessa blogueira e que acessou o Instagram, onde a blogueira reclamava do fato do namorado novo dela, do empresário, dizendo que ele era acomodado, que ela não aguentava mais sustentar ele. E a própria Lisiane disse, eu acessei as minhas mensagens antigas com a Luane e as mensagens misteriosamente sumiram. As mensagens misteriosamente apagaram. Coloca um trechinho do que a Lisiane disse, por favor, para quem não acompanhou, por favor. Fiquei sabendo que uma amiga minha faleceu numa tentativa de assalto na linha amarela. E sabe o que eu achei estranho nessa história? Vou deixar o dom da dúvida, mas tem muita coisa estranha nessa história. A gente se falava muito por direct. E de uns tempos pra cá, ela reclamava muito desse namorado que estava com ela no carro. Muito. De ter que sustentá-lo. Eu fui olhar agora. Não sei porque entrei nos nossos directs depois que eu fiquei sabendo. As conversas foram deletadas. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Pois bem. Essa história de deletar mensagem, né, é aquela polêmica do namorado ter entrado na rede social, algumas pessoas não gostaram, ele foi criticado, mas é o que eu disse, tem que tomar muito cuidado, porque até agora não existe um suspeito. O namorado que estava dentro do carro é considerado testemunha, portanto, não deve ser agredido verbalmente, muito menos fisicamente, nada, né? Vamos cessar os ataques a quem está fazendo ataque ao empresário que namorava a moça. E essa história de que ela estava cansada de sustentar o rapaz, ora, isso daí pode ser uma conversa, né? Você que já sustentou tantos, às vezes comenta, fala, caramba, nós não aguento mais pagar a conta dele, quando é que ele vai fazer a boa? Na hora de jantar, eu que tenho que pagar, fazer compra, tô cansado dessa história. Uma amiga minha fala assim. Mas é conversa de amigos. Então não quer dizer que aquela reclamação coloque a reputação do namorado dela em xeque, coloque a inocência do namorado dela em xeque. Não, para com isso, não. Mas não se descarta nada, isso é bom deixar claro. Eu acredito na inocência do cara. Porque ele apareceu chorando e as pessoas estão dizendo, bate, pelo amor de Deus, esse cara não chora de verdade. Esse cara aí não cai uma lágrima, ele está enrolando. Ele está mentindo, as pessoas estão dizendo, né? Algumas pessoas estão dizendo. Eu acreditei no cara, ué. Ele pode chorar desse jeito. Mensagem. Muita gente que gosta da nossa família, que ama a gente. Ele pode estar sofrendo de verdade, traumatizado, porque presenciou o momento exato em que a namorada dele foi morta. E é estranho, rapaz, sabe por quê? Ela tinha carro blindado, uma Porsche blindada.
2 semanas atrás, ela deixou o carro blindado e começou a andar o carro sem blindagem. O vidro abaixado. Realmente, que bandido que vai chegar e já atirar no carona? Sem mais nem menos. O bandido chega, ainda mais na linha amarela, ele chega para roubar, que é fácil ali para ele roubar. Ele chega, já aponta fuzil, leva, perdeu, tchau, leva o carro. Mas não, chegaram já atirando, a menina nem abriu o vidro, pá, mataram na hora. Pois bem, tem foto do namorado, coloca a imagem do namorado aqui, que é testemunha. Deixa eu deixar bem claro aqui e repetir 1000 vezes. Testemunha. O namorado, até então, é testemunha. Tá bom. Bernardo, repete pra mim que ele é testemunha pro povo não ter dúvida. Testemunha chave, viu, Bate? Chave, muito bem. Porque, olha, se o cara fosse bandido, né? O cara é empresário, tem empresa, trabalha, tava com criança no carro. Se ele fosse, né, como algumas pessoas pensam, ele que mandou matar a menina, ia estar no carro junto. Não bate a história, né? Mas eu já vi de tudo aqui, não coloco minha mão no fogo por ninguém, mas acredito na inocência do cara. Só que a informação que ele passa, eu já tenho um repórter, nesse caso, o próprio Pedro. O Pedro Paulo tá lá e acabou de pegar essa informação. Ô Pedro, como é o nome? Farscher, João Pedro é o nome do namorado? João Pedro Farscher, alguma coisa assim, é o nome do namorado. Ele prestou 2 depoimentos à polícia desde a morte da moça. Por sinal, a menina vai ser velório amanhã às 10 da manhã, 1h30 da tarde é o enterro. Ele contou para a polícia algo extremamente intrigante. Extremamente intrigante. O que é que ele falou para o delegado que pode provocar uma reviravolta nessa história que era tida como assalto e pode virar agora uma execução? Conta, Pedro. Olha, Bate, a informação que a gente tem até o momento, hoje ninguém foi prestar depoimento na delegacia de homicídio, mas a informação que a gente tem é que a família já sabe, inclusive teve acesso a falas do João Pedro, que os criminosos eles estavam perseguindo o carro da Luane, ela estava com o João Pedro, o marido, e também com o filho no banco traseiro. Eles deram um primeiro tiro na traseira do carro, depois emparelharam ao lado ali da Luane e atiraram novamente. Um desses disparos, ele atingiu o vidro atrás do banco do carona, onde estava a criança, mas por sorte, um dos filhos da Luane, por sorte, esse filho não foi atingido. Só que a Luane, no segundo momento, acabou sendo atingida pelo disparo, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O pai da Luane, ele esteve hoje no Instituto Médico Legal, ele conversou com a imprensa, disse que não acredita na possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Disse que as circunstâncias, a maneira como tudo isso aconteceu, levam a crer que isso seria uma execução. Só que ele não sabe o porquê a filha teria sido alvo de uma execução. Ele não acredita numa tentativa de assalto. Fato é que o celular da Luane já foi encaminhado, já foi entregue aos investigadores da Delegacia de Homicídios aqui da capital para tentar saber se existia algum tipo de ameaça ou algum tipo de conversa que possa levar à solução desse mistério. Hoje, o Disque Denúncia aqui do Rio de Janeiro também publicou um cartaz pedindo informações que levem ao paradeiro e à prisão dos responsáveis por esses disparos. Esse caso aconteceu numa saída da linha amarela em Pilares, na zona norte do Rio, que durante a noite é bastante complicada aqui pelo Rio de Janeiro, é bastante complicada da questão do ponto de vista de violência mesmo. Em diversas ocasiões, viaturas da Polícia Militar ficam ali naquela região justamente por causa do acesso, ponto de entrada e saída de comunidades ali daquela região, mas até o momento a autoria do crime ainda não foi identificada. Bate. Ô Pedro, eu não entendi. Você não falou a informação explosiva. Você não passou a bomba do caso do dia. E eu vou te contar agora. A bomba do caso do dia. A bomba do caso do dia é a seguinte. O João Pedro Farschi falou para o delegado agora há pouco que o ex-namorado da Luane,
que é um policial militar do Rio de Janeiro, a ameaçou de morte. Parece que 15 dias antes do crime ser cometido. Exatamente isso. No segundo depoimento prestado pelo João Pedro, hoje, ele abriu o jogo para o delegado e disse: olha, é o seguinte, nós estávamos enfrentando uma situação difícil, delicada, porque a Luane estava sendo ameaçada de morte por um cara que é policial militar aqui no Rio de Janeiro. E essa é a bomba. Tá bom para você, Percival? E faz sentido isso, viu, Bate? Você vê que foram alguns disparos, mas o fatal para a blogueira foi um carro emparelhar, ou seja, ficar exatamente do lado e quem atirou fazer esse disparo muito rente entre um carro e outro. Tanto que ela foi atingida no ombro direito, o projétil, a bala, transfixou e atingiu o coração da blogueira. Quer dizer, tudo indica que seja um alvo determinado e ela foi a escolhida, porque normalmente se fosse um bandido, um caso mais rotineiro, o bandido atiraria contra o motorista, jamais com quem está no banco do carona. Portanto, essa revelação faz muito sentido tecnicamente falando, Bate.